A minha imensa admiração pelo cinema do Paul Thomas Anderson não é simplesmente porque ele é um dos grandes, um dos maiores, mais extraordinários cineastas americanos em atividade, com uma das filmografias mais invejáveis, quer dizer, 9 longas e pelo menos por baixo, assim, 2 ou 3 obras-primas. Não, não é só por isso. É porque ele é um cara que foi capaz e está sendo ainda capaz de fazer filmes numa escala de produção de médio orçamento, que praticamente não existe mais em Hollywood hoje, com ideias muito pessoais, muito originais e, em alguns casos, muito desafiadoras também. Fazer filmes ali entre 30 e 50 milhões, que não tem a menor perspectiva de fazer dinheiro, 90% deles nem faz dinheiro, aliás, mas que ainda assim marcam o cinema e que deixam todo mundo estarrecido. Assim, passam tempo e são filmes que com certeza já são lembrados como clássicos. É o caso com certeza do Magnolia, é o caso do Bug Night, é o caso do Sangue Negro, é o caso do Mestre, é o caso do Trama Fantasma e eu diria que vai ser daqui a alguns anos também o caso do Licorice Pizza, o novo filme dele que está concorrendo ao Oscar em 3 categorias, incluindo melhor filme, melhor direção e melhor roteiro original. E eu com certeza ainda acrescentaria indicações aí, mas enfim, já chego lá. Antes de eu entrar em mais detalhes sobre o filme, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, claro, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, também não se esqueça de curtir, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas. E também, claro, deixa o sininho das notificações ativado, porque só assim você vai ser notificado todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. Você pode acompanhar outros comentários meus, tanto na minha conta do Twitter, quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou semanalmente comentando as coisas que eu assisto, comentando especialmente os lançamentos que eu assisto. Licorice Pizza, basicamente, trata de um garoto chamado Gary, que tem 15 anos, que é ator, né, tá começando a vida dele de ator, e conhece na escola, numa ocasião de tiração de foto, uma menina que é bem mais velha, no caso, levando em conta o quão jovem ele é, tem 25 anos, que se chama Alana. Curiosamente, o mesmo nome da atriz, uma atriz estreante, absolutamente magnética, chamada Alana Haim. Eles se conhecem, rapidamente começam a fazer alguns negócios juntos, rola esse flerte sem nenhum tipo de sutileza entre eles dois, mas claro, com essa diferença de idade e de, ocasionalmente, interesses também, eles têm rumos diferentes para a vida romântica deles a princípio, né? Não é a primeira vez, definitivamente, que a gente consegue ver esse lado mais puro, mais fofo, com mais coração do cinema do Paul Thomas Anderson, levando em conta, claro, que Embriagado de Amor, aquele filme com o Adam Sandler, possivelmente o meu filme preferido com o Adam Sandler, já demonstra isso muito bem, já demonstra esse lado mais lírico, já demonstra uma ingenuidade considerável na maneira como ele lida com certos personagens, só que tudo aquilo ali era envolto numa camada espessa de situações absurdas e até meio esquizofrênicas, né? Meio loucas, porque o personagem era realmente muito instável. Enquanto aqui no Licorice Pizza ele vai trabalhar uma paixão adolescente, né? Que vai se passar na década de 70, porque o filme, afinal de contas, localiza muito bem a história em 1973, especificamente, no Vale de São Francisco. E também vai, claro, trabalhar com todas essas questões mais doces mesmo, mais puras de romance, de um casal muito mais convencional, apesar dessa distância de idade. Quer dizer, não é uma história com elementos mais disruptivos, como já foi no trabalho do Paul Thomas Anderson, como no próprio Trama Fantasma, em que você tinha um romance muito tóxico e muito incomum, né? Uma situação muito neurótica e até bem desequilibrada mesmo na maneira como se desenvolve, né? E muito difícil de você se relacionar, se conectar emocionalmente, você se conecta com outras coisas. Aqui existe essa conexão muito mais imediata com eles, essa identificação também e essa vontade quase de fazer parte daquela vida ali. Você quer fazer parte da vida do personagem do Cooper Hoffman, você quer conhecer ele mais, você quer passar mais tempo com ele e a Alana Haim. Os dois são um casal sensacional. Parece sim, assistindo ao filme, e isso já liga a um outro ponto muito importante para mim, que você está realmente conhecendo duas estrelas que vão se tornar no futuro atores, no caso um ator e uma atriz absolutamente memoráveis, assim, pessoas que vão ser lembradas mesmo, porque eles parecem nascidos para aquilo. Eu estou destacando especialmente o Cooper Hoffman porque ele está tão natural dentro daquele universo ali, ele parece tão nascido e criado naquela época, naquele momento, e está tão bem caracterizado, a caracterização, direção de arte, maquiagem, figurinos, é absolutamente primorosa, são absolutamente primorosas, inclusive, porque você não nota praticamente, né? Enquanto a Alana Haim tá brilhante também, mas parece que o filme coloca mais fichas nela, e eu tô dizendo isso no melhor sentido possível. Quer dizer, em outras palavras, você nota mais essa interpretação dela, ela é que é, durante a maior parte do tempo, esse objeto de paixão, né? Mas é claro que, à medida que o filme vai passando,
essa situação vai se invertendo gradativamente também. Mas o ponto-chave pra mim, aliás, o ponto mais incomum no Licorice Pizza, é que às vezes dá a sensação não só que o filme ambienta tudo muito bem, que ele transporta você muito bem para a década de 70 e tudo mais, mas que ele de fato foi filmado noutra época. De um ponto de vista da carreira do Paul Thomas Anderson, ele se relaciona muito mais com o Boogie Nights, lá do final dos anos 90, por exemplo, do que com o Mestre, com o Vício Inerente, que eu acho o grande erro da carreira do diretor, e com o Trama Fantasma também. Quer dizer, ele parece um filme filmado no outro período, até porque ele tem uma ingenuidade no tratamento dessa história, e principalmente no tratamento de algumas cenas de humor também, que fogem de algumas tendências de hoje, fogem de algumas tendências tanto de cinismo, tanto de esperteza, como também de politicamente correto. Tem 2 ou 3 cenas de humor, por exemplo, que assim, dificilmente um projeto de estúdio faria hoje, assim, porque é muito fácil algumas pessoas caírem em cima e reclamarem da presença. Eu, honestamente, entendo quem vem a reclamar, mas eu acho que da maneira, são piadas uma com asiático e outra com gay, eu acho que da maneira como elas existem aqui, elas são muito mais uma forma de fazer um cinema que tem essa cara retrô, que tem essa cara de que foi filmado noutra época, em que certas coisas não eram ainda observadas, do que assim alguém que está abusando de fazer esse tipo de piada. Então, a mim não incomoda, mas repito, vou entender perfeitamente a quem incomodar, já que o filme se coloca mesmo nessa postura de assim parecer que está de fora da realidade do mundo hoje. De todos os indicados ao Oscar, talvez junto com O Beco do Pesadelo do Guillermo del Toro, ele é o filme que menos passa uma urgência ou uma vontade de falar de alguma coisa do momento, de dialogar com algum aspecto específico dos Estados Unidos hoje, ou da cidade, ou desses personagens, ou desse tipo de personagem. Ele quer ser uma carta de amor meio atemporal, né? Tanto ao cinema como a essa paixão mais pura mesmo entre duas pessoas, que tem um arco relativamente convencional até, né, de se separar num determinado momento, depois brigar de novo e tal. Claro, estilisticamente ele tem muita coisa que a gente conhece do Paul Thomas Anderson, incluindo personagens correndo para se encontrar numa calçada e alguns encontros e desencontros, né, alguns surtos também de personagens. Bradley Cooper, por exemplo, aparece no meio do filme, no meio não, mas pro final do filme para criar um certo conflito que é muito curioso, que é muito divertido também e que acaba sacudindo um pouco mais a coisa. Então assim, é um filme que apesar de ser leve, ele não é suave, se é que dá pra entender. Ele tem essas chacoalhadas constantes, mas são chacoalhadas relativamente inofensivas, assim, não são nem de longe tão brutais como são, por exemplo, as chacoalhadas do Boogie Nights, né? E claro, tudo isso filmado em película, né, daquela maneira que ressalta bem as cores, ressalta especialmente a iluminação noturna, ressalta cenas do pôr do sol, né, faz com que tudo pareça muito tátil, muito cinematográfico e, de novo, de um outro tempo, né? Eu acho que isso é uma coisa rara hoje. Os cineastas que fazem filmes com essa vibe mais nostálgica ou que vão lidar com uma outra época, né, de uma maneira mais evidente, como o próprio Del Toro no Beco do Pesadelo e outros mais, né, o Tarantino no Era Uma Vez em Hollywood, eles, à sua maneira, estilizam bem o ambiente, estilizam bem a relação dos personagens e a relação deles com os personagens. E o Paul Thomas Anderson aqui faz um filme em que tudo parece confluir de maneira muito natural dentro daquela época, dentro daquele período e dentro do que aquela história seria ali. Quer dizer, parece uma história real de pessoas que viveram e que vivem ainda no imaginário difícil de alcançar e intangível dos anos 70. Muito bacana, muito bonito. Na minha cotação, então, Licorice Pizza fica com 4 estrelas. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa crítica. Se você que está assistindo agora de fato curtiu, comente aqui embaixo, além de curtir o vídeo, e diga o que você achou do filme, se você gosta dos filmes do Paul Thomas Anderson, qual que você coloca, né, no primeiro lugar e qual seria a sua ordem de preferência. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.